Bom dia, pessoal, tudo bom? Como estão? Tudo bem? Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade, né? Vamos fazer assim o máximo que nós pudermos também, tá? E eu já vou avisar agora, eu consegui uma troca de aula para a gente fechar essa apostila 3, tá? E amanhã eu vou dar aula para vocês no lugar da aula de DG. Então, 10h10 da manhã, amanhã, quinta-feira, serei eu, tá? A gente tentar fechar essa apostila de uma vez. Já está tudo combinado, a dona Vera já está sabendo, a dona professora Vivian também já está sabendo, a gente já combinou. Então, amanhã, quinta-feira, às 10h10, sou eu que vou dar aula para vocês, tá bom? Não se esqueçam, tá? Então, vamos tentar fazer o máximo que a gente puder hoje aqui. Nós vamos, então, voltar na nossa apostila 3, na página 350, como vocês podem ver. Ok? E aí a gente vai fechar esse módulo, né? Nós estávamos falando sobre as 3 leis de Newton, né? Já vimos essas 3 leis, né? A inércia, vimos aí a lei que relaciona a resultante com a massa e a aceleração, e vimos a terceira lei, que é a da ação e da reação. Agora a gente vai fechar esse assunto falando sobre a... Nossa, tem um pequenininho longo aqui. Falando sobre a queda livre dos corpos, tá? O que é queda livre? Queda livre é quando um corpo ele cai de alguma, obviamente, uma altitude, tá? E sem que nada influencie, vamos dizer assim, diretamente. Sim, a mochila 3. Sem que nada influencie diretamente essa queda, né? Ele simplesmente, ele literalmente vai estar caindo, sem que uma força específica o empurre ele. Mas como assim? Não tem força? Não, não é isso. Não foi isso que eu falei. Mas vamos ver aqui já como é que funciona a queda livre. A queda livre, pessoal, está bastante relacionada com um cientista muito famoso, tá? Que a gente já estudou desde o 6º ano, que é o Galileu, tá? O Galileu, ele é um dos mais famosos quando se fala desse assunto, né? Que ele fez muitas experiências para tentar provar como que funciona essa queda livre, tá? E uma das principais coisas que a gente tem que sair sabendo daqui é que quando 2 corpos estão em queda livre, eles vão chegar no chão ao mesmo tempo, independente da massa que eles tenham. Então, a jogada toda aqui da queda livre é isso. Isso é a conclusão que a gente vai chegar hoje. Que, independente se eu tenho um corpo que tem mais massa e um corpo que tem menos massa, se eu atirá-los de uma mesma altura, os 2 chegarão na Terra ao mesmo tempo. Mas a gente vai entender agora o porquê que isso acontece, tá? E era essa a ideia, então, do Galileu. Muita gente, antes, né, principalmente voltado com a parte do Aristóteles, acreditava que não era assim que funcionava, né? A ideia inicial é que uma coisa que seja mais pesada, que tenha mais massa, supostamente que chegaria primeiro, né? Todo mundo tinha essa ideia. Mas aí o Galileu provou para a gente que não, tá? Mas a gente vai provar agora aqui, fazendo contas, nós vamos descobrir o porquê que isso acontece. Então, olha só. Aqui ele mostra para a gente um exemplo de queda livre, no qual uma pessoa está saltando, então, né, fazendo aquele salto olímpico bonito e tudo mais. E aí ele mostra aqui vários tempos, né? Ó, tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Qual que era os segundos, qual que era o tempo, né? E qual que era a velocidade do mergulhador. Então, no tempo 0, a velocidade é 0. No tempo 1, que ele tem 0,4 segundos, a velocidade é 4 metros por segundo. No tempo 2, 0,8 segundos, a velocidade é 8 metros por segundo. E no tempo 3, 1,2 segundos, a velocidade média era de 12 metros por segundo. Então, como você pode ver, ao saltar, né, fazer essa queda livre, a aceleração está tendo, né, positiva. Nós estamos tendo uma aceleração aqui, e por isso
a velocidade do rapaz está aumentando. Então, por isso que está acelerando. E é aí que nós vamos chegar, olha só. Vamos só seguir o passo a passo que ele está pedindo para a gente aqui. Considerando a massa do atleta como M. Ele não deu valor, é a letra M. A aceleração do atleta é a letra A. E o campo gravitacional é a letra G de gravidade. Complete o roteiro seguinte. Aplique a segunda lei de Newton para esse movimento. A segunda lei de Newton tem aquela fórmula, né? Que resultante é igual a... Igual ao quê? Qual que é essa fórmula? Resultante é igual a... O que vezes o quê? Eu acabei de falar. Resultante é a massa vezes a aceleração do corpo. Essa é a segunda lei de Newton. Tá? Aplique o princípio universal da gravitação. Qual que é a fórmula da força-peso? Peso é igual ao quê? Isso cai na prova do terceiro bimestre, viu? Qual que é a fórmula da força-peso? Tá ótimo, hein? Peso é a massa vezes a gravidade. PMG. Como a resistência do ar está sendo desprezada, então vamos esquecer a resistência do ar. A resultante R do atleta é igual ao peso. Então, se a resultante é igual ao peso, eu vou escrever isso aqui. Resultante é igual ao peso. A resultante é igual ao peso. Eu só transformei em uma equação aquilo que estava escrito na frase. Utilize as equações que você escreveu em A e B na equação do item C. Então, a equação que eu tenho é resultante é igual a peso. Agora, eu vou substituir a letra R. Eu não estou dizendo aqui em cima que R é igual a M vezes A? Então, aqui vem um R primeiro. Então, R é igual a M vezes A. Tudo bem? Só estou substituindo letras. A segunda é o P. P, eu disse que é igual a M vezes G. Então, aqui é M vezes G. E eu tenho esta equação, que diz assim para mim, que a massa vezes a aceleração vai ser igual a massa vezes a gravidade. Simplifique a expressão anterior, cortando as massas M em ambos os membros da igualdade. Concluindo o raciocínio. Gente, lembra do joga para lá, joga para cá? Se eu jogasse esse M que está multiplicando aqui para o lado de cá, ele não iria estar dividindo? E aí, se ele estivesse dividindo, eu posso cortar M pelo M. M dividido por M é 1, né? E é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos cortar. Então, ó, corta o M daqui, o M daqui. O que sobrou? Que a aceleração é igual à gravidade. Logo, a aceleração da queda do atleta é igual ao campo gravitacional da Terra. Por esse motivo, a gravidade passa a ser denominada aceleração gravitacional terrestre. Ou seja, se eu fosse calcular qual que era a aceleração do cara caindo numa queda livre, é o mesmo valor que tem da gravidade do seu planeta. Então, se a gravidade na Terra é 10 metros por segundo ao quadrado, né? Qual que vai ser a aceleração dele, neste caso? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada 1 segundo, ele aumenta 10 metros por segundo. Tudo bem? Isso no nosso planeta, né? Se fosse outro planeta, outra gravidade. Então, quando um corpo está caindo em queda livre, o que influencia ele de verdade a sua aceleração, ao aumentar da velocidade,
é o campo gravitacional e não a força-peso. Tudo bem, gente? Entenderam isso? É isso que diz, então, a questão da queda livre. Por isso que corpos de pesos diferentes chegam, de massas diferentes, chegam sempre juntos. Porque a aceleração deles é a mesma. A massa é diferente, mas eu cortei a massa aqui, não importa. O que importa é a gravidade que eles estão expostos. Tá bom? Alguém não entendeu? Tá com dúvida? Galera, isso é questão da prova do terceiro bimestre. É semana que vem a prova. Vocês precisam saber. E aí? Entenderam? Não entenderam? Ninguém responde. Ah, obrigado, Thiago. Mesmo se a massa for maior que a outra, não importa. Os dois corpos vão cair juntos porque a aceleração é a mesma, porque a gravidade é a mesma. Tá? Então, vamos continuar. Sim, eu acabei de falar isso, Letícia. Amanhã, minha aula 10h10. E aí, para provar isso também, ó, o pessoal que chegou lá na Lua também fez outro teste, né? Para poder provar ainda mais no Galileu. E deu certo. Então, as conclusões que a gente vai saber. Quando um corpo é abandonado sob a ação exclusiva do seu peso, dizemos que esse corpo cai em queda livre. Então, não tem nenhuma outra força fazendo resistência. Como a resistência do ar, que não existe nesse caso. Para que isso ocorra, ou o corpo se movimenta no vácuo, ou a resistência do ar é tão pequena que, em relação ao seu peso do corpo, que pode ser desprezado. A aceleração de um corpo em queda livre tem mesmo valor que o campo gravitacional no local, sendo por isso denominada aceleração gravitacional. Ela só depende, portanto, do astro que gera o campo. No caso do nosso planeta, para locais próximos às superfícies, a gravidade é 9,78 metros por segundo ao quadrado. Em resoluções de exercício, a gente arredonda para 10. A aceleração gravitacional não depende da massa do corpo. Ou seja, todos os corpos abandonados ao mesmo tempo e da mesma altura caem juntos, independente da sua massa. Isso acontece porque, se por um lado, quanto maior for a massa, mais intensa é a força-peso, que o acelera para baixo, por outro lado, tanto maior será a sua inércia, ou seja, a tendência em permanecer em repouso. Tá bom? E os elevadores nas parques de diversões funcionam usando essa queda livre. Vamos ao desafio. Ao longo dos anos, Galileu foi aperfeiçoando suas teorias. Até que na década de 1630, concluiu em suas duas principais obras, que sintetizam boa parte de seus estudos, o Diálogo supra i due massimi sistemi del mondo tolematico e copernicano. Diálogo sobre dois máximos sistemas, no mundo ptolomaico e copernicano. Publicado em 1632, e discursos e demonstrações matemáticas em torno de duas novas ciências atinentes à mecânica e aos movimentos locais. Ufa! Publicado em 1638. Peraí, mas se a superfície de contato de um for maior, não importa, Luigi, a não ser que tenha bastante resistência do ar, diferenciada para um do que para o outro, se os dois estiverem caindo e a resistência for um valor que a gente não precisa considerar, ela for desconsiderável, os dois cairão juntos, chegarão juntos no chão. Nessas obras, Galileu explora suas teorias físicas por meio de um conjunto de diálogos entre três personagens fictícios. Salviati, que representa o próprio Galileu. Simplício, que representa um defensor de ideias de Aristóteles e Ptolomeu. E Sagredo, que representa um observador imparcial, mas entusiasta das novas ideias científicas. Esses nomes foram escolhidos por Galileu para homenagear o filósofo grego aristotélico Simplício de Cilícia, e seus amigos Filippo Salviati e Gianfrancesco Sagredo. Em certo momento de discurso, Salviati e Simplício discutem sobre a queda livre dos corpos. O quadrinho seguinte ilustra ficticiamente esse diálogo.
O diálogo entre Salviati e Simplício revela... Aí vamos ver o diálogo, aí a gente vai ver a pergunta depois. Então, olha lá. O primeiro aí, que é o Simplício, diz assim, Salviati, vamos subir na torre e abandonar as duas bolas de ferro lá no alto? Eu tenho certeza de que a bola maior cairá mais rapidamente que a menor, chegando antes no chão. Aí o Salviati responde, eu estou um pouco cansado para subir essa longa escadaria, mas consigo convencê-lo daqui, mesmo segundo a sua teoria, se a bola menor, cujo peso é uma unidade, cair com velocidade v, então a bola maior, cujo peso é 9 unidades, cairá com velocidade 9 vezes maior, ou seja, 9v, certo? Com certeza. Todos nós sabemos disso há 2000 anos. Supõe, então, que nós amarremos uma bola à outra com uma corda. Você concorda que durante a queda a bola maior será retardada pela bola menor e a menor será acelerada pela maior? Você realmente entendeu a minha teoria? Inclusive, a velocidade desse conjunto será superior ao quê? A 1v. E inferior a 9v. Por exemplo, 8v. Mas nesse caso, a massa do conjunto não seria igual a 10 unidades? Óbvio! O problema é que, de acordo com sua teoria, a velocidade de um corpo de peso de 10 unidades deveria ser 10v, não é mesmo? Vocês entenderam? Ele vira a teoria do cara contra ele mesmo. Por quê? Porque se o cara fala que um pesado é 9v e o leve é 1v, v de velocidade, os dois juntos formariam 10v, que deveria cair mais rápido. Só que para o cara, a bolinha menor atrasa a outra e a bolinha maior acelera a outra, chegando numa velocidade de 8v e não 10. Então tá errado, tá? E aí ele pergunta para a gente. O diálogo entre Salviati e Simplício revela, indubitavelmente, que o raciocínio aristotélico acaba conduzindo a uma grande contradição. Qual é essa contradição? Alguém sabe? A contradição é justamente o que eu acabei de falar, gente. Que se ele segue essa teoria, o corpo deveria cair com uma velocidade menor que o corpo mais pesado. Então, como ele falou, 8v. Mas, como essa somatória do 9 mais 1 dá 10, formaria, então, um corpo de 10 de massa. O que faria, na verdade, então, com que esse corpo caísse mais rápido e não mais devagar. Então, essa é a contradição. Entenderam? Muito bem. Mas qual é a única solução possível para resolver essa contradição? É assumir que, na verdade, os dois corpos caiam com a mesma aceleração, que os dois corpos chegarão juntos lá no final. Essa é a solução que a gente tem. Tá bom? Vamos fazer os exercícios agora aqui dos testes. As duas forças que agem sobre uma gota de chuva, a força-peso e a força devido à resistência do ar, têm mesma direção e sentidos opostos. Mesma direção, que é vertical, e sentidos opostos, para cima e para baixo. A partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com uma velocidade de 8 metros por segundo, justamente, Luigi, o caso da folha tem resistência do ar. É o que eu vou fazer, é esse exercício agora que eu vou fazer aqui, presta atenção. Mas a folha tem resistência do ar que não é desprezível. Então, ele segura a folha. Então, a folha plana. Quando você amassa a folha, o que acontece? Não reduz a resistência do ar? Entendeu?
Se não existisse a resistência do ar, a folha cairia junto como uma pena, por exemplo. Ou como um saco de arroz. Então, continuando. A partir da altura de 125 metros acima do solo, estando a gota com uma velocidade de 8 metros por segundo, essas duas forças passam a ter a mesma intensidade. A gota atinge o solo com velocidade de... E aí? Qual é a velocidade que a gota vai chegar no solo? A, B, C, D ou E, gente? Bom, nesse caso, ele está contando para a gente aqui que a partir de 125 metros, as duas forças têm a mesma intensidade. Se eu tenho duas forças, né, vamos desenhar uma bolinha aqui. Se eu tenho aqui a gotinha de chuva, não é difícil, é muito fácil, na verdade. Se eu tenho aqui a gotinha de chuva caindo, e aí ele conta para a gente que eu tenho a força, né, peso dela aqui, que é vertical para baixo. E eu tenho a resistência do ar, que é vertical para cima. Como é que eu acho a resultante quando eu tenho duas forças de mesma direção e sentido oposto? Mesma direção e sentidos opostos. Como é que eu faço a conta? Subtrai. Se ela tem a mesma intensidade, vamos fingir que é 10 e 10. Quanto que dá a resultante? 0, né? Então, a resultante é nula. Se a resultante é nula, isso significa, de acordo com a primeira lei de Newton, que esse corpo está em movimento retilíneo uniforme. Se ela está com movimento retilíneo uniforme, a aceleração vai ser, a velocidade dela é constante. Então, é a letra A. Entenderam? É a inércia. Nada está impedindo ela de cair. Nada está segurando, nada está atrapalhando, empurrando. Então, ela vai permanecer com essa mesma velocidade. Número 2. Beisebol é um esporte que envolve o arremesso. Assim, né? Mas é que aí tem outros fatores que estão relacionados com isso, Luiz. Beisebol é um esporte que envolve o arremesso com a mão de uma bola de 140 gramas de massa na direção de outro jogador que deve rebatê-la com um taco sólido. Considere que um arremesso, o módulo da velocidade da bola é 45 metros por segundo. Imediatamente após deixar a mão do arremessador. Sabendo que o tempo de contato entre a bola e a mão do jogador é de 0,7 segundos, o módulo dessa força média aplicada na bola foi de... Bom, quando o exercício te dá velocidade, tempo e massa, você quer achar a resultante. Quando você tem esse caso, gente, a gente pode perceber que praticamente a força-peso não vai considerar aqui. Tá? O que vai considerar mesmo, que vai afetar essa bola, é a força que a pessoa atacou ela. Tá? Então, a resultante desse caso vai ser essa força. Então, a resultante aqui, segundo a lei de Newton, a resultante é a massa vezes
a aceleração, certo? Então, a força aqui é a resultante. Qual que é a massa dessa bolinha? 140. Qual que é a aceleração? Aceleração, como que calcula a aceleração? Não é a variação de velocidade dividido pelo tempo? Eu tenho a velocidade. Lembrando que nesta fórmula aqui, eu tenho que usar em metros por segundo. A aceleração metro por segundo ao quadrado, que é 45 dividido por 0,07. Essa força, então, vai ser quanto? Quanto dessa conta, gente? Ah, sim, aqui é gramas, né? A massa aqui tem que estar em quilos, então é 0,14. Quanto que dá essa conta? ...90 newtons. Ok? 90 newtons. Resposta certa é a letra B de bola. Ah, desculpe. Eu calculei a força só. Ele não quer isso, ele quer saber... Peraí, o que ele quer saber? Me perdi aqui, só um segundo. Não, tá certo, tá certo. Ok? Sabe, tá bem divertido, né? Parece que tem um aluno na sala falando comigo. Isso significa que provavelmente ninguém tá entendendo nada e nem tá falando, né? Sabe, eu adoro quando vocês fazem isso. 3. Dois corpos de pesos diferentes são abandonados ao mesmo tempo de uma mesma altura. Desconsiderando a resistência do ar, viu, Luigi? Desconsiderando a resistência do ar, é correto afirmar o quê? Letra A. Os dois corpos terão a mesma velocidade a cada instante, mas com acelerações diferentes. Letra B. Os corpos cairão com a mesma aceleração e suas velocidades serão iguais entre si a cada instante. Letra C. O corpo de menor volume chegará primeiro ao solo. E letra D. O corpo de maior peso chegará primeiro ao solo. Qual é a resposta certa? A, B, C ou D? Letra B de bola, tá? Não é a letra A, porque a velocidade não é a mesma, né? Só. A aceleração é sempre a aceleração da gravidade. Então, se a gravidade aqui é 10, a aceleração vai ser 10 para os dois. E aí eles vão ter a mesma velocidade. Tá? Então, a letra B de bola. Um pequeno automóvel colide frontalmente com um caminhão, cuja massa é 5 vezes maior que a massa do automóvel. Em relação a essa situação, marque a alternativa que contém a confirmação correta. Letra A. Ambos experimentam desaceleração da mesma intensidade. Letra B. Ambos experimentam força de impacto da mesma intensidade. Letra C. O caminhão experimenta desaceleração 5 vezes mais intensa que a do automóvel. D. O automóvel experimenta força de impacto 5 vezes mais intensa que a do caminhão. E E.
O caminhão experimenta a força de impacto 5 vezes mais intensa que a do automóvel. A, B, C, D ou E? Letra B de bola. A força de impacto que eles têm um com o outro é um para-ação-reação. Tá? Terceira lei de Newton. E se é um para-ação-reação, as duas têm a mesma intensidade. Então, essa força de impacto vai ser igual para um e para o outro, independente da massa que eles têm. Tá? Bom, vou deixar você fazer em casa isso aí. Eu vou começar o próximo aqui já, sem o mediano. Bom, agora nesse módulo nós vamos falar sobre principalmente alavancas e polias. Vocês já estudaram alavancas com a professora Karen, tá? Muito bem. As alavancas, o que são alavancas em si, né? Está escrito aqui, vamos grifar essa parte. Uma alavanca é basicamente uma barra rígida, tá? Uma reta ou curva, que pode girar em torno de um ponto de apoio. Basicamente, isso que é uma alavanca. Tá? Mas para que uma alavanca serve? Qual a utilidade da alavanca na nossa vida? É para a gente amplificar a força, né? Aí ele dá exemplo aqui da chave de boca, da quebrada da chave com parafuso e porcas, né? Então, muitas das alavancas nos auxiliam a aplicar uma força menor do que seria necessário, tá? Para poder fazer um determinado trabalho. Então, se eu quisesse, por exemplo, apertar, né, um prego, né, na parede, utilizando uma alavanca é muito mais fácil do que com a minha própria mão. Né? Vai reduzir a força que eu preciso colocar para poder conseguir colocar esse prego. Mas também você pode utilizar alavancas para fazer trabalhos mais finos, né? Então, ele vai reduzir a força que você está aplicando, para poder justamente ser uma coisa com maior destreza, tá? Então, como é o caso aqui dos dois desenhos. Aqui, não vou falar isso daqui a pouco. Aqui, então, eu tenho uma alavanca, né? Aumentando essa sua força, né? Você aplica uma força menor e essa força aplicada é maior. E aqui é justamente esse oposto. Tudo bem? Aqui, eu acho que você já deve ter feito essa experiência com a professora Karen, né? Que você tem que equilibrar, então, duas moedas no lápis. Tá bom. E aí, ao fazer isso, você percebe, né? As diferenças que você vai ter na distância entre um lado e outro, com as moedas, então, que são iguais. E aí, a gente chega nas seguintes conclusões. Pesos iguais, a iguais distâncias, de um ponto de apoio, estão em equilíbrio. Pesos iguais... Não fizeram? Pesos iguais a distâncias desiguais não estão em equilíbrio, pois inclinam-se para o peso que está na maior distância. É só você pensar na gangorra, tá? A gangorra é um ótimo exemplo de alavanca para que a gente possa entender aqui inicialmente, tá? Se você tem duas pessoas que têm o mesmo peso, né, a mesma massa, nós podemos falar em peso aqui porque tem a gravidade afetando.
tá? Tem o mesmo peso. E a gangorra divide os dois numa mesma distância, o que acontece com essa gangorra? Ela vai cair assim ou assim, se as duas pessoas têm o mesmo peso? O que acontece? Ela fica equilibrada, tá? Ela vai ficar equilibrada. Mas e se essa pessoa aqui, por exemplo, mudar a distância, ela vier mais para cá? Se ela vier mais para cá, provavelmente ela vai fazer maior força, então a gangorra vai descer. Isso os dois têm o mesmo peso. Se os pesos são diferentes, né, a pessoa que é mais pesada vai fazer com que a alavanca desça, né, a gangorra desça. E é isso que nós vamos entender aqui. Pesos quaisquer se equilibram quando são inversamente proporcionais às suas distâncias de um ponto de apoio. Então, para eu buscar o equilíbrio, eu preciso colocar o ponto de apoio proporcionalmente, inversamente proporcional ao peso que eu tenho das coisas, né? Se eu quero esse equilíbrio, é claro. Então, aqui nós temos uma classificação dessas alavancas. Olha só. Como que a gente classifica? Então, eu tenho aqui essa letra O, é o ponto de apoio, que também é chamada de fulcro. Então, pensa na gangorra mesmo, tá? É onde fica o meinho da gangorra. Sim. Aqui eu tenho a força A e eu tenho a força B, que podem provavelmente ser o peso da pessoa, se for uma gangorra, né? Se tiver apoiado aqui. Mas se for só você segurando alguma coisa, é a força que está aplicando. Aí eu tenho o braço A, que vai ser do ponto de apoio até o final. E o braço B, que é do ponto de apoio até esse final aqui. E aí a gente vai medir, porque eu quero saber, então, uma maneira de equilibrar. Então, eu tenho que deixá-los, né, inversamente proporcionais. Se é inversamente proporcional, eu consigo chegar, então, nesta fórmula aqui. Onde a força de A vezes o braço do A, então, a força de A vezes o braço do A vai ser igual à força de B vezes o braço do B. Tá bom? E aí eu vou conseguir obter esse equilíbrio. E eu vou conseguir, inclusive, descobrir os valores das forças e dos braços, se eu quiser esse equilíbrio. Muito bem. Vamos encerrar nossa aula agora, que só tem mais um minutinho. Eu quero, então, que você tente fazer para amanhã o em casa e, se possível, já faça essa atividade número 1, tá? A única coisa que eu preciso dizer é que na letra B, você tem que considerar o D de B. Considere o D de B. Quanto que é o D de B? Esqueci. 10 centímetros. Tá bom? E é isso. Vejo vocês amanhã, então, às 10h10, no horário que seria de DG, para a gente encerrar essa apostila 3 de uma vez, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.